Vou passar algumas questões para vocês poderem treinar um pouco do que foi ensinado aqui nas aulas anteriores, né? Então são essas questões. Façam primeiro, depois voltem aqui no vídeo para justamente verificar como é que é a resolução dele. São questões bem simples, bem tranquilas de fazer. Então todos têm capacidade de fazer. Então faça primeiro, depois volte aqui no vídeo e veja como que é a resposta. Primeira questão, escreva um código Python que peça ao usuário um número e imprima na tela se o número é par ou ímpar. Bom, essa questão não é difícil de fazer, ela é bem tranquila. Basicamente, a gente precisa receber um número que o usuário digita, né? E depois verificar se é divisível por 2 ou não. Beleza? Então a gente já pode começar aqui, número igual a int input e a mensagem aqui dentro, né? Então a gente tem a conversão, esse int vai justamente converter o que o usuário digitar. O input é justamente a funçãozinha que faz o terminal receber as informações do usuário, né? E esse digite um número aqui é o valor que vai aparecer no terminal para o usuário. Então, se a gente executar aqui, vai estar aqui, digite um número. Eu vou digitar qualquer coisa. Beleza, não vai acontecer nada porque a gente não programou. Agora, a gente precisa verificar se esse número é divisível por 2. Por quê? Já vou mostrar aqui, if número, porcentagem ou módulo, né? If número, porcentagem 2 igual a zero, então ele vai printar isso aqui. O que isso aqui está significando? O Python vai verificar se o módulo do número dividido por 2 é igual a zero. O que significa isso? Vamos pensar o seguinte: se eu pegar um número par, tipo um 4, e dividir por 2, qual que vai ser o resto da divisão desse número? Vai ser zero. Se eu pegar qualquer outro número par, como 8, se eu dividir por 2 de novo, você sabe que o resto da divisão vai ser zero. Ou seja, o número é par, porque o resto dele, da divisão, vai ser zero. E essa anotação da porcentagem, justamente, era utilizada para poder verificar qual o resto da divisão. Então, para a gente verificar se o número é par, basta pegar esse número, dividir por 2, né, e verificar o resto da sua divisão. Se fosse um número ímpar, por exemplo, 3 aqui, você sabe que 3 dividido por 2 vai dar o resto da divisão 1. Ou seja, o número não é par, o número vai ser ímpar, porque o resto da divisão não é zero. Então, você vem aqui, else, né, que é justamente tem o if verificando uma coisa, agora o else verificando a outra. Print, o número é ímpar, beleza? Então, já pode executar aqui. Digite um número, vou digitar 12. O número é par, perfeito. Mesma coisa aqui, digite um número, digitar 3. O número é ímpar. Aí pode fazer isso para qualquer número que vai funcionar, beleza? Então, digitar um 5 aqui, o número é ímpar também. Segunda questão, escreva o código Python que leia dois números do usuário e imprima na tela o maior deles. Então, primeiramente, a gente precisa receber esses valores e fazer a verificação se um é maior que o outro, né? Então, a gente vai aqui receber no 1 igual a int, parênteses, input, parênteses de novo, e o texto. Digite o primeiro. Agora, o segundo número, a gente pode definir aqui, num2 igual a int, parênteses, input, digite o segundo número. Lembrando que esse int aqui serve para converter o que o usuário digitar para número, né? E esse input aqui serve justamente para receber esse número que o usuário digitar. Como que a gente faz agora? Bom, basicamente a gente precisa verificar se um é maior que o outro. Então basta vir aqui, if num1 maior que num2. Então a gente printa aqui, o maior número é o primeiro, beleza? Então o maior número vai ser, no caso, o num1. E agora fazer a segunda verificação. Elif num2 menor, perdão, maior que num1. Então, print, o maior número é o segundo. O que eu fiz aqui? Se o num1 for maior que num2, então a gente sabe que o primeiro número é maior que o segundo. Nesse segundo ifzinho aqui, nesse elif aqui, a gente verificou se num2 é maior que um número. Então a gente diz aqui, se o caso for verdadeiro, né, o maior número é o segundo. No caso, num2. Falta ainda fazer a última verificação, que é quando os dois números são iguais. Como que a gente faz? A única possibilidade que tem aqui é se os dois números forem iguais, né? Então a gente pode colocar o else aqui, sem nenhuma outra condição. Else, os números são iguais. Fazendo a verificação aqui, né? Então a gente clica em rodar.
digite o primeiro número, vou digitar que vai ser 10, o segundo número é 2, então o maior número é o primeiro. Fazer o contrário agora, digitar 2, primeiro número, e 10, o segundo, maior número é o segundo. Agora dois números iguais, 5, 5. Os números são iguais. Terceira questão, escreva um código Python que cria três números do usuário e imprima na tela o menor deles. Beleza? Então a gente precisa receber três números e fazer todas as verificações necessárias. Como que a gente vai poder fazer isso? Então, primeiro a gente vai receber todos os números, né? Igual a int input, digite o primeiro número. Num 2 int input, digite o segundo número. Num 3 int input, digite o terceiro número. Com esses três números, a gente já pode definir uma outra variável que a gente vai chamar de menor, que é justamente o menor número. Já vai definir logo uma dessas variáveis como sendo o menor número. Então, eu vou definir aqui menor igual a num. Por que eu estou fazendo isso? Já vou justamente armazenar o menor número como sendo no 1 e depois fazer as verificações necessárias para poder armazenar de novo qual vai ser o menor valor. Porque assim o código fica um pouquinho mais otimizado. Então a gente pode fazer a primeira verificação, que no caso, se num 2 for menor que o menor número, né? Caso isso seja verdadeiro, então a gente tem menor igual a num 2, perfeito? A gente também tem que verificar se num 3 é menor que o menor. Ela era o menor, no caso. Nesse caso, não vai poder usar o elif, né? Porque se eu usar o elif, por exemplo, do jeito que está aqui, né? Estou fazendo a primeira verificação. Se num 2 for menor que o menor, então ele vai armazenar num 2 em menor. Então ele vai atribuir num 2 em menor. Só que ele nunca vai entrar nesse if aqui de novo. E se num 3 for dos três números o menor que tem? Então vai dar errado. Então você precisa tirar esse elif daqui e colocar só o if. Que vai fazer as duas verificações. Então, fazendo as duas verificações, ele sabe qual que vai ser o menor número, né? Então, se num 2 for menor, beleza. Mas se num 3 for menor, então beleza também. Ele vai armazenar de novo nas variáveis, na variável menor. Beleza? Então, feito isso, você pode vir aqui, print, o menor número é menor. Então, a gente, só recapitulando, a gente recebe os três números, num 2, num 3, e a gente define uma variável como sendo igual a num, que é justamente para o usuário digitar. Ele definiu logo de cara qual vai ser o menor número. Se num 2 for menor que o menor, né, que no caso vai ser o num, então o menor recebe num 2. Mesma coisa aqui, se o num 3 for menor que o menor, então o menor recebe num 3, né? Essa parte do código aqui. Então ele vai imprimir qual que vai ser o menor número. Então vamos executar aqui. Vamos executar aqui. Digite o primeiro número. 10, 5 e 3. Você vai ver que ele vai printar o menor número que é 3. Então, tá aí. O menor número é 3. Se eu colocar 10 ou 1 menos 1 e 2, você vê que ele vai printar o menos 1, né, que é o menor número. Se eu fizer os três iguais, então 3, 3, 3, ele vai dizer que o menor número é 3, né? Apesar dos três serem iguais, o menor número realmente é 3. Só que a gente não faz a verificação se os três números são iguais. Quarta questão, escreva o código Python que calcula a média de três números digitados pelo usuário. Então, basta receber esses dados do usuário e depois calcular a média, que é bem tranquilo de fazer. Então, a gente pode vir aqui num igual a int input, digite o primeiro número. Num 2, mesma coisa, mesma lógica, digite o segundo número. Num 3, mesma coisa, digite o terceiro número. Agora, para calcular a média, basta criar uma variável chamada média, igual a gente vai ter que fazer uma operação matemática aqui, justamente a operação de calcular o cálculo de média. Então, a gente soma os três números que a gente recebeu do usuário. Opa, os três números que a gente recebeu do usuário, então, 3, e divide pela quantidade de números que tem, que nesse caso aqui é 3, né? Então, se tivesse que calcular a média de quatro números, ia ser dividido por 4. Mas como é média de três números, se divide por 3. Então, basta vir aqui calcular, perdão, mostrar o resultado, que é a média dos números é média.
está armazenada essa variável média. Então, se a gente executar aqui, digite primeiro o número 10, 10 e 10. Você sabe que a média dos três números vai ser 10, né? Então, se a gente calcular aqui 10, 5, 2, a gente tem que a média dos números é 5,66. Se eu abrir a calculadora aqui e calcular, então a gente tem 10 mais 5 mais 2, né? Dividido por 3. Você vê que o resultado na calculadora e no código bateu. Então tá tudo correto. Quinta questão, escreva um código Python que criou na tela os números de 1 a 101, pulando de 2 em 2. Então não tem nenhuma entrada do usuário, é só código mesmo, o usuário não precisa digitar nada. Então a gente pode começar usando o for, que justamente vai fazer todo esse loopzinho que a gente precisa, né? E também imprimir esses valores. Então for i em range 100, dois pontinhos, aí a indentação para o Python reconhecer, né? E o print do i. Beleza? Já avisando que isso aqui não vai dar certo, vai executar aqui, ele vai começar a partir do zero, né? E vai terminar no 99. Então, outra coisa também é que ele está falando de um em um, ou de dois em dois, igual a gente definiu. O que a gente faz aqui para alterar? Então, a gente bota aqui que ele tem que começar do um, né? Então, o primeiro valor vai ser um. E também o passo dele, que vai ser de 2 em 2. Também, como ele tem que terminar no 101, a gente pode definir aqui o 101. Só lembrando também, já avisando logo que isso aqui também não vai dar certo. Então, executar aqui. Você vê que ele começou do 1, perfeito, tá certinho. Tá pulando de 2 em 2, né? Se você vê 1, 3, 5, 7 e 9. No caso, ele tá pulando todos os pares, né? Mas ele chegou só no 99. Então, como a gente faz para mexer nisso? Então, a gente coloca tudo 102, executa. Então, beleza, começou do 1, tá pulando de 2 em 2, como a gente pode ver. Então, 3, 5, 7, 9, 11 e tal, adiante. E chegou no 101 como a gente queria. Mas por que a gente teve que definir aqui o 102 e não o 101? Porque o Python ele vai até o 102 menos 1. Então é o valor que você definir aqui no for menos 1, sempre. Por isso que você precisa botar o 102 aqui para poder conseguir chegar no valor que você quer, que nesse caso aqui é o 101. Sexta questão, escreva um código Python que usa a instrução if para verificar se o número digitado pelo usuário é positivo, negativo ou zero. Então, bem simples, a gente só precisa receber uma informação do usuário e depois fazer as verificações usando o if. Então, a gente pode vir aqui, número igual a int input e aqui digite um número, beleza? Então, isso que o usuário vai ter que digitar, digite um número. E a gente já faz todas as verificações que a gente precisa. Como que a gente vai verificar isso? Então, a gente faz if número maior que zero, ou seja, se o número for positivo, então a gente imprime aqui print o número é positivo. A gente faz o elif agora, número menor que zero, ou seja, quando o número é negativo, então a gente faz aqui print o número é negativo. E agora o else para verificar se o número é zero, né? No caso, a gente não precisa fazer nenhuma verificação, como se não é positivo, não é negativo, então só pode ser zero. Então a gente define aqui print o número. Opa, o número é zero. Beleza? Só lembrando que a indentação importa. Então, esses passinhos aqui, dentro dos blocos de códigos, se você não fizer exatamente, não fizer direito, ele pode dar algum problema. Então, é sempre importante você verificar se está tudo correto. Então, executando aqui, né? Então, cliente aqui, executando. Digite um número, vou digitar aqui pelo 10. O número é positivo, perfeito. Pedir para digitar o número de novo, então vou definir aqui menos 5. O número é negativo, correto? E agora eu vou digitar o zero. O número é zero. Sétima questão, escreva um código Python que usa a instrução while para pedir ao usuário um número até que ele digite o número maior que 10.
Então, a gente primeiramente vai definir um número qualquer aqui como sendo zero e fazer um while verificando se esse número é maior que 10. No caso, a gente precisa verificar se ele é menor que 10 para justamente manter ele dentro desse loop, né? Que a gente precisa manter ele dentro desse loop. Tem mais uma coisinha aqui que eu vou explicar depois, mas basicamente vou definir aqui while número menor que 10 e fazer um inputzinho que vai justamente receber esse novo número que o usuário digitar. Então, número igual a int, justamente vai fazer a conversão, input, que vai receber a informação, e aqui digite um número. Beleza? Então, executando aqui, a gente já pode ver que ele vai ficar repetindo aqui. Então, a gente está 5, repetiu, 4, 9, 6, 3, 2, 1. Você vê que ele vai ficar sempre repetindo. Até o número negativo também, então menos 5, opa, menos 6, menos 7 e tal. E o que acontece se eu digitar, por exemplo, 15? Você vê que ele vai e sai de dentro do código. Ele para de executar o código, né? Executar aqui de novo. E se digitar um número igual a 10? Você vê que ele também saiu. Só que isso aqui tá errado, porque a gente pediu para ele digitar quando ele digitar um número maior que 10. Só pode sair quando ele digitar um número maior que 10. Ele não digitou um número maior que 10. Ele digitou um número igual a 10. Então a gente precisa mudar nossa lógica aqui dentro do while para justamente poder sair só quando o número for maior que 10. Então aqui, while número menor que 10, a gente só define aqui um igualzinho. Então, ou seja, enquanto o número for menor ou igual a 10, ele vai continuar executando isso aqui. Então, se a gente executar aqui agora, digitar 10, você vê que ele mantém dentro do loop, né? Então, só um número realmente agora maior que 10 que vai funcionar. Então, digitei 11, ele já saiu daqui do loop. Oitava questão, escreva um código Python que percorra uma lista de carros e imprima na tela o nome de um carro específico que o usuário digitar, caso ele exista na lista, né? Então, eu já defini aqui uma lista de carros. Então, a gente define a lista, né, como sendo esses colchetes aqui e os valores divididos por vírgula. Então, cada valor aqui é um carro, né, que a gente definiu na lista. Então, a gente precisa fazer uma verificação do carro que o usuário digitar. Então, eu vou definir aqui carro igual a input, aspas, digite um carro. Beleza? Lembrando que como não é número e sim uma string, a gente não precisa fazer a conversão, né? Então só o input já vale. Então a gente precisa agora fazer a verificação dos carros. Vou definir aqui como sendo outro nome, nome do carro, nome do carro, beleza? Então aqui no for eu vou fazer a verificação dos carros, então eu vou definir aqui for carro em carros. Então, o que a gente tem aqui? A gente está definindo essa variável carro que vai percorrer justamente a lista de carros. Então, o carro vai admitir valores diferentes de acordo com qual posição ele está na lista, né? Então, aqui, definir carro em carros. E agora eu vou verificar se o nome do carro que o usuário digitou existe. Então, eu vou definir aqui if carro igual a nome do carro, que é o nome que o usuário digita. Então, a gente define aqui print carro. Então ele vai justamente imprimir o carro, né? Então eu vou executar aqui, digite um carro, vou digitar aqui o Fusca mesmo, já mostrou o Fusca. Vou digitar aqui um Celta, apareceu o Celta. E se eu digitar um carro que não existe aqui ou qualquer outra coisa, qualquer outro valor? Então eu posso vir aqui, digitar aqui, sei lá, vou digitar lancha, nada a ver, mas vou digitar lancha. Você vê que não acontece nada, então não tem que ser a parte da verificação se o carro não existe. Então, no caso da questão não pede isso, mas eu vou fazer como extra, né? Então eu vou definir aqui carro existe como sendo falso, perfeito? Então eu defini uma variável carro existe que é falso. Então toda vez que ele entrar nesse for e caso ele entre esse ifzinho aqui, eu posso definir que carro existe é true, ou seja, é verdadeiro.
beleza? Já defini essa variável aqui que vai justamente verificar se o carro existe ou não. Aí eu posso fazer aqui embaixo a verificação, printzinho, se o carro não existir, né? Então, se o carro existe, né? O que eu estou fazendo aqui? Oh, perdão. Se o carro não existe, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se a variável aqui invertida é verdadeira, né? Então eu vou dar um printzinho aqui, print, carro inválido. Então, só para vocês entenderem melhor, eu defini essa variável aqui como sendo carro existe igual a falso, ou seja, ele vai começar sendo falso, e o único momento que ele vai se tornar verdadeiro, ou seja, true, é quando o carro ele entra nesse if aqui e o carro realmente existe, né? Que ele vai fazer a verificação. Se o carro for igual ao nome do carro que o usuário digitar, então ele vai imprimir e também vai definir que o carro realmente existe. Aí aqui nesse ifzinho aqui embaixo, ele vai verificar se o carro continua sendo falso. Então, se entra nesse valor aqui como sendo falso, ele vai justamente inverter por causa dessa porta lógica aqui, not. Então, lembrando que esse not inverte o valor. Então, ele vai verificar aqui que o carro é realmente inválido. Então, se eu executar aqui, vou escrever aqui lanche de novo. Carro inválido, né? E justamente o carro não existe dentro dessa lista, beleza?